Já vamos entrar nisso? Pode ficar Porque fácil. eu vi um vídeo não, eu vi uma matéria que saiu de uma igreja que rejeitou a mulher ser consagrada pastora, né? Tiveram que sair. Porque né? usa a Bíblia, né? Como respaldo, né? É. Quem aceita a pastora gosta muito de citar o texto de Raquel, né? E outros que não aceitam, né, dizem que não existe a pastora na Bíblia, porque vão utilizar os textos de Paulo. Ok. Não existe pastora na Bíblia. Não tem esse termo bíblico pastora. A pastora que a gente tem ali é uma filha que está cuidando de ovelhas, tá? E o pai era pastor, então a gente está falando de uma profissão. O pastoreio ali de ovelhas mesmo, animal, ok? Que ela está ali cuidando, ajudando o pai, auxiliando. Então, não existe pastora na Bíblia. Não fica... A gente tem Júnia, que eu falei que pode ser considerada uma apóstola pelo livro de evangelismo. A gente tem Lídia, que cedeu a casa, mas não fica tentando procurar pastora na Bíblia, que não tem. Como também a gente tem muitos cargos eclesiásticos, inclusive nessas igrejas que são contra pastoras, eu digo aqui de peito aberto, que também não tem na Bíblia. Qual a igreja, pastor? Brincadeira. que também não tem na Bíblia. Sim. Não, fala aí, Rodrigo. Com tem certeza. cargos ministeriais que foram um homem que criou. Né? A gente tem o presbitério de uma forma exercida também totalmente. Porque o presbítero, ele é o pastor. Uhum. Presbítero é um pastor, mas hoje dentro da nossa hierarquia, presbítero é uma coisa, pastor é outra. Presbítero pode dirigir congregação, mas não pode ser chamado de pastor. O cara faz tudo, é o gerente multiuso, mas ele não é o pastor. Pastorei não pode ser chamado de pastor. Não pode ser. Pastorei não pode ser chamado de pastor. Né? Vamos lá, a minha opinião com relação à pastora. Não tem nesse termo bíblico, mas eu acredito que muitas mulheres exerçam essa função, até mesmo nas denominações que não aceitam, elas exercem com muita supremacia. Certo? Porém, eu também não concordo que toda esposa de pastor seja pastora. Porque eu já fui esposa de pastor, ele foi ungido primeiro, e não é porque chegou o meu tempo, chegou o meu momento, já foi em 2006, e eu já estava, né, casada com ele, né, a gente já era casado desde 2000, ele era pastor, acompanhei todo o ministério dele, mas só em 2006 que eu fui consagrada. Então, assim, eu creio que existem mulheres que não têm também. Porque tem muita essa associação, né? Eu acho que toda mulher de pastor é uma pastora. Não, a gente pode falar de uma mulher ajudadora, que acompanha, mas eu estou falando de pastora no sentido de cuidar de um rebanho, né? De ministrar, de alimentar um altar, né? De trazer uma palavra no altar. Então, existem muitas mulheres capacitadas que nem têm esse título, mas também existem muitas que estão levando esse título, que estão deixando aí a desejar. Até porque hoje em dia, né, por exemplo, se eu fosse procurar, né, pra mim, eu vou procurar uma pastora, né, seria também o ideal, né, tipo assim, Isso, tem assuntos que é melhor a gente conversar com alguém que é mulher, pastora, que vai me pastorear, né, assuntos mais, né, pessoais, só mulher vai entender, né. Isso aí. Pois é, e a gente tem essa questão, tem uma desvalorização em alguns ministérios, que a mulher do pastor não é nada, né, é a esposa do pastor. A irmã da oração, tem nem nome, né? Ela manda na igreja, inclusive manda no pastor, né? A irmã do círculo de oração que está lá há 30 anos, que ela tem que passar pro Senhor para outra sentar na cadeira dela. Ela manda na mulher do pastor e manda no pastor, enfim. E a gente tem umas coisas assim que...